Graças a Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos que me ouvem agora. Vamos mais uma vez pregar o Evangelho. A paz seja convosco. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1 também. Primeiro em versículo 13, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos oferecer na revelação de Jesus Cristo. Vírgula, até esse versículo. Vamos agora esfolhear a Bíblia, examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. Jesus, ele diz: examinai as Escrituras, pois cuidais nela ter a vida eterna, pois são elas que de mim testificam. Então o apóstolo Paulo ele escreveu dizendo: estejam cingidos os seus lombos do vosso entendimento. Que você possa estar cingido, carregando o conhecimento da palavra da verdade. Nós temos que carregar o conhecimento da palavra da verdade. Só que nós não devemos somente conhecer. Conhecer é necessário. Só que muito mais importante que o conhecimento é a prática. Porque o conhecimento não te leva a ser salvo, isso mesmo que você está ouvindo. Mas o conhecimento junto com a prática. Não é somente acreditar ou somente ouvir. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Nós entendemos que o que somente ouve, ele engana a si mesmo. Mas aquele que coloca em prática, ele caminha com Cristo. E aqui essa mensagem está dizendo: estejam cingidos os seus lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Sobriedade na palavra de Deus é atenção. Sede sóbrios. Na palavra de Deus, sobriedade é atenção. E tem muitas coisas que têm tirado a atenção. Nos dias atuais, o que mais tem são coisas que tiram a atenção da pessoa, tira Jesus como foco e coloca você com outro propósito no seu coração, não estando agora focado no céu, mas com seu coração inclinado para as coisas de baixo e não para as coisas de cima. Mas todavia Deus, ele diz: sejam sóbrios e vigilantes. Primeira carta de Tessalonicenses, versículos 5 e 3. Capítulo 5, versículo 3. Sejam sóbrios e vigilantes. Como essa mensagem está dizendo: sede sóbrios e esperai inteiramente, completamente esperem na graça de Jesus Cristo. Que você possa estar esperando na graça de Cristo. Porque se nós sairmos da graça de Cristo, perde a fé, não tem mais força para esperar a promessa da volta de Cristo. Você permanece pouco tempo com Deus.
Se você buscar Deus só por interesses próprios, interesses financeiros, você não vai permanecer. Logo você esquece da existência de Deus. É por isso que você vê o mundo que só busca Deus quando vai tudo de mal a pior. Eu estava pregando sobre isso ontem. Na rua. Muitos só lembram de Deus quando as coisas apertam. Quando as coisas vão de mal a pior, vão recorrer a Deus. Só que a Bíblia fala em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas esperam a saúde e ficam buscar Deus. As pessoas esperam as coisas piorar, ficar ruim, para poder recorrer a Deus. Porque aqui nessa palavra está dizendo que nós temos que esperar inteiramente, completamente em Cristo, na graça que nos foi concedida. Só que o que nós vemos é as pessoas aproveitando da graça que foi concedida. O que nós vivemos hoje na terra é as pessoas aproveitando e abusando da graça que foi concedida. Após a morte faz missa de sétimo dia, após a morte reencarna. Isso aí é aproveitar da graça de Deus para pecar até o último suspirar, acreditando que depois da morte vai ter uma esperança. Só que não vai ter não, meu amigo. Não vai ter não, irmão. Após a morte a Bíblia diz que está destinado ao juízo. É por isso que a mensagem do Evangelho é para que enquanto você está vivo, busca ao Senhor, invoca Ele enquanto está perto. Porque este é o momento que você pode buscar e pode encontrar. Esse é o momento que você pode invocar a Deus e pode ser ouvido. Mas após a morte não tem clamor nenhum que move os céus. Após a morte não tem clamor nenhum que muda a situação daquele que está condenado. Porque aquele que não buscou a Deus em vida, ele não vai encontrar após a morte o Criador. Não vai encontrar Jesus Cristo após a morte, se em vida ele não buscou. E é isso que Jesus ele diz. O que adianta? O que dará buscar ganhar o mundo e perder a sua alma? O que dará a recompensa da tua alma? Qual que é a tua recompensa? A sua recompensa nessa terra é uma alegria passageira, uma alegria que passa muito rápido. É uma falsa paz que passa muito rápido. Mas a recompensa daqueles que no Senhor permanece na graça, inteiramente na graça que nos foi concedida através de Cristo, é muito mais além do que prosperar financeiramente, é muito mais além do que ter do bom e do melhor da terra, comer do bom e do melhor, é muito mais além. É algo que dinheiro não compra, é algo que não se barganha, não se negocia, é algo que você pode trabalhar a vida inteira e armazenar o máximo de riquezas possível que você não vai conseguir comprar. Estou falando do céu, estou falando da Nova Jerusalém, a cidade de ouro, onde as ruas são de ouro e onde a cidade é formada de pedras bem adornadas, pedras preciosas. Isso aí nunca você vai conseguir comprar. Isso aí você nunca com as suas obras de caridade vai alcançar. Nunca. Você tem que fazer obra de caridade, tem que ser bom, tem que ser reto, tem que ser justo, mas isso daí, meu irmão, é apenas uma coisa. Agora o que salva mesmo é fazer a vontade do Pai, é permanecer na vontade de Deus. E eu te pergunto agora, você está fazendo a vontade de quem? Você está fazendo a vontade do Pai ou a vontade de si mesmo? A quem você está se colocando em prontidão? A serviço do reino de Deus ou serviço de si mesmo? Paulo ele chega a dizer que os que vivem somente por essas coisas de baixo são um dos homens mais miseráveis desta vida. Aqueles que almejam somente pelas coisas de baixo, somente pelas coisas da terra, somente pelas coisas corruptíveis, é o homem mais miserável, é a pessoa sem graça, ou melhor dizendo, é um desgraçado. Porque a pessoa que não tem graça, meu amigo, ela é uma pessoa desgraçada, como mesmo o próprio Deus diz.
Não sabeis que vós sois pobres, cegos, nus, miseráveis e desgraçados? Assim é aquele que não tem a graça de Deus na sua vida. Então Paulo fala que nós devemos estar inteiramente na graça de Cristo, a qual foi revelada, a qual nos foi oferecida. Versículo 14: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, ou melhor, não caminhando como caminhava antes de conhecer a Cristo. Como filhos obedientes, temos que caminhar na terra. O filho obediente obedece o pai, e o pai a qual eu estou pregando é aquele que criou os céus e a terra. O pai que eu estou aqui pregando é o que te criou, aquele cujo formou o homem, cujo formou a terra, cujo fez o homem do pó da terra, a qual o mesmo nós compareceremos diante dele para poder prestar conta. Então, a Bíblia está falando que nós temos que nos apresentar como filhos obedientes, mas obediente no quê? Obediente nas palavras a qual nós ouvimos. Porque esse país, meu amado, tem palavra de Deus sendo pregada para tudo que é lado, mesmo que são mercenários, mas você está ouvindo falar que existe um Deus, você está ouvindo falar que existe o Criador dos céus e da terra, você está ouvindo falar da Bíblia. E será que isso não te desperta o interesse a querer conhecer a Deus, não? Será que isso não te desperta você a querer se preparar e se aprontar para encontrar com Deus, não? Porque nós temos que nos colocar primeiramente como filhos para obediência, para obedecer aquele que nos resgatou da lama, do pó, do monturo, do pecado, da perdição. E não vos conformando com as concupiscências, com as vontades deste mundo. Não se conformando com os desejos que antes caminhávamos na ignorância. Então, quando uma pessoa conhece a verdade, ela conhece a palavra da verdade, ela deixou de ser ignorante, passou a ser conhecedor da verdade, passou a ser conhecedor do Evangelho. Só que nem todos que conhecem querem obedecer ao Evangelho de Cristo. Só que a salvação consiste em obediência. A salvação está totalmente nessa palavra. Essa palavra ela é a chave da salvação. A palavra de Deus é a chave que abre o céu, é a chave da salvação do homem. Então é em vão só acreditar em Deus e não obedecer, é em vão. É em vão ter uma religião e toda a palavra que eu conheço e não praticar, é em vão. É em vão falar que tem Deus, fazer obra de caridade e não obedecer, é em vão. Não vos conformem com as concupiscências que praticavam em vossa ignorância. O que você pratica na ignorância? O pecado. A Bíblia diz: você só é ignorante em saber que é pecado se ninguém te falar nada. Se você não tiver ouvido falar da Bíblia, tudo que você faz de pecado, você comete na ignorância. A Bíblia vai dizer que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Os tempos da ignorância Deus não leva em conta. Quando você se arrepende, mas quando você é conhecedor da verdade e continua caminhando em ignorância, mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo a justiça, aí, meu amigo, muito vai ser cobrado. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem muito conhece e sabe fazer o bem e não faz, peca contra Deus. É assim que diz a Bíblia. Quem muito sabe fazer o bem e não faz, peca contra Deus. Você peca contra Deus sabendo qual é o caminho e não praticando. Você peca contra Deus sabendo o que é certo e o que é errado, mas fazendo o que é errado. É assim que é a ignorância.
O que leva o homem em si para o inferno não é os seus pecados, mas sim a sua ignorância, de saber a verdade e não praticar, de saber o que é reto e não praticar, de saber qual é o caminho e não seguir. É isso que leva para o inferno. O muito conhecer não leva para o céu, mas o conhecer e o praticar leva. Ser 40 anos de evangélico e de católico, Deus não leva em consideração, mas Ele leva em conta o que você pratica, o que você obedece. Porque nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas o que faz a vontade do Pai. Assim que Jesus pregou. Evangelho de Mateus capítulo 7. Nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Porque é muito fácil, amado, falar Senhor. Qualquer um que está na cachaça fala. Qualquer um que está lá na macumba está invocando o Senhor, mas um outro Senhor. Senhor, até dentro da maçonaria fala. Mas nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, porém, o que faz a vontade de meu Pai. Assim Jesus pregou. O que está fazendo a vontade do Pai. E não tem como fazer a vontade do Pai sem conhecer. E é difícil uma pessoa que não conhece qual é a vontade do Pai. Deus é justo. Você já sabe que a injustiça não vem de Deus. Deus nele está a verdade. Jesus é a verdade. Você sabe que a mentira está no diabo. Deus, como nessa palavra, Ele cobra do homem sobriedade. As pessoas não estão caminhando sóbrio, drogado, embebedado, desatento, sempre inclinado para o pecado. E aí, qual que é a vontade de Deus? O que é bom, o que é agradável. É isso que é a vontade do Pai. Que você caminhe em luz e não em trevas. Caminho reto, estreito, leva a Nova Jerusalém. Mas esse jeitinho brasileiro, ele vai custar muito caro. Vai levar muitos a uma condenação eterna. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a sua maneira de viver. Deus está falando que em toda maneira de viver, sejam o quê? Sejam santos. Não é só ser santo só no coração, não. Não é só o coração que Deus quer, não. Sejam santos como aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Será que eu tenho que rasgar esse pedacinho da Bíblia e pular ele? Porque só Jesus foi santo, ninguém mais vai ser santo. É o que as pessoas dizem por aí. Aliás, é o que o diabo coloca na mente das pessoas. Santo foi só Jesus e ninguém mais consegue. Isso aqui Satanás tem semeado. O diabo nunca vai mudar, meu irmão. A estratégia é sempre a mesma, está escrito. Sempre vai ser a mesma coisa, não tem nada a ver. Foi o que ele falou para Eva, fazendo com que Eva comesse do fruto proibido. O diabo nunca vai usar fora da Bíblia para te enganar, sempre com a palavra para te enganar, só que trazendo a palavra para a sua vontade, do seu coração, do jeito que você quer viver, não conforme a vontade do Pai. Então a Bíblia está falando que temos que ser santo como santo é aquele que nos chamou. Quem é que nos chamou? Quem que nos chamou das trevas para a luz? Foi Jesus. Quem que nos chamou da injustiça para a justiça? Foi Jesus. Quem que nos chamou, nos tirou do lamaçal de pecado e nos purificou? Jesus. E a Bíblia está falando que nós temos que ser santo como aquele que nos chamou. Então, se Jesus está falando que tem que ser santo, é porque é possível. Se Jesus está cobrando a santidade do homem, é porque é possível. E a Bíblia vai dizer: seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Jesus só cobrou aquilo que é possível o homem praticar. Jesus, ele disse: o meu fardo não é pesado. O meu fardo não é pesado. Para você pareça ser. Porque é um pensamento. É um pensamento que o diabo coloca. É um pensamento de derrota. É um pensamento que faz a pessoa ficar presa no lamaçal do pecado. Como no livro de Salmo, em Salmo 40, o salmista ele escreve:
dizendo: tirou-me de um profundo poço, do lamaçal do pecado, e me colocou e me firmou sobre a rocha. A rocha, segundo a Bíblia, é Jesus. E segundo Jesus pregou a palavra, ela é a rocha que nós temos que estar alicerçados. Segundo a Bíblia, o lamaçal a qual Deus tirou do fundo do poço é o próprio pecado. Ou seja, a pessoa está atolada, ela não faz o que ela quer. Ou você acha que quando você está bebendo todo, você está fazendo o que você quer? Não, você está preso, está aprisionado com os dois pés, atolado na lama do pecado, para não obedecer a Deus e não conseguir seguir os retos caminhos do Senhor. Mas o Senhor te chamou para santificação e não para perdição. O Senhor te chamou para sobriedade e não para embriaguez. O Senhor te chamou para adorar o Pai, não para ficar adorando Lúcifer, não para ficar adorando Maria, não para ficar adorando o Bafomé, não para adorar os Exu, as Pombagira, não. O Senhor te chamou para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Só que infelizmente honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, como Paulo escreve no capítulo 1 de Romanos e no versículo 18: honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. As pessoas estão honrando Exu, estão honrando Maria, sendo que Maria nunca se colocou em posição de senhora, de rainha dos céus, de mãe. Maria sempre se colocou em posição de serva, sempre pronta para fazer tudo que Jesus manda. Não subiu ao céu, mas como todo homem, desceu ao pó e se morreu em Cristo. Descansa. A sua alma, sua memória está no esquecimento. A Bíblia diz que os mortos não louvam o Senhor, mas nós bendiremos ao Senhor. A Bíblia diz que os mortos não têm participação nessa vida. Então invoca somente ao Senhor, porque se você pedir intercessão de Maria, Aparecida, José, João, etc, nenhum vai te ouvir. Em vão. Em vão é o teu clamor quando você não clama a Jesus. Em vão é o teu clamor quando o nome não é Cristo, o nome é outro, é um santo, é o Exu, é um Zé Pilintra da vida. Em vão as pessoas estão perdendo tempo, que a Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado no céu nem na terra pelo qual nós devemos clamar e qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Cristo. É só esse. Grava bem esse nome e esquece Maria, esquece Aparecida, esquece Fátima, esquece Exu, esquece Bafomé, esquece a política. Grava só o nome, Jesus Cristo. É esse, o único nome que deve ser invocado. É esse, o único nome no qual você alcança tudo. Intercessão, a bênção do céu. Não tem santo casamenteiro, pois Cristo é Ele que diz: deixará o homem pai, mãe, se unirá a tua mulher. Foi Jesus. Foi Jesus que falou: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então é Deus que une o homem à mulher. Não é Pedro e não é nenhum santo que une o homem. Não tem santo casamenteiro. O único santo que une o homem e a mulher é o próprio Deus. A Bíblia diz, como está lá em Malaquias 3, que Deus faria cair chuva do céu. Quem que faz cair a chuva do céu? É Pedro? É João? Qual que é o nome? É Deus. É o próprio Deus. Então, se nós formos na Bíblia, nós vemos que padres estão mentindo, enganando. Vemos que pastores estão mentindo, pais de santo estão mentindo, ou seja, estão servindo ao próprio diabo. Quando nós olhamos a Bíblia, vemos o que estão pregando, examinamos o que estamos ouvindo, nós descobrimos se estamos ouvindo o verdadeiro evangelho ou não. Você vê que é o próprio Deus que faz cair chuva do céu, mas não é assim que o padre fala. O padre fala que tem um santo para fazer cair tudo. A Bíblia fala que é o próprio Deus. O próprio Deus, ele que liga o homem. Ele diz: aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa. O padre fala que é um santo. É o santo casamenteiro. É São Cosme Damião, não sei. Só sei que só há um verdadeiro santo na Bíblia, e esse se chama Jesus. O resto
são deuses pagãos, o resto é demônio, o resto são ídolos, o resto são deuses imaginários da criação do homem. Continua na Bíblia, vamos lá, vamos examinar as Escrituras. Filosofia não salva, as Escrituras, a palavra, ela salva. Versículo 16, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vamos lá. Ser santo como é santo Jesus. O vosso Pai, invoca a Deus, o vosso Pai. Então a Bíblia está falando a quem eu tenho que invocar. A Bíblia sempre vai falar de um só nome que eu tenho que invocar, tanto agora e na hora da nossa morte, tanto hoje como amanhã, em nome de Jesus. A Bíblia não fala para você invocar agora e na hora da sua morte a Maria. A Bíblia não fala outro nome para você invocar. Aqui eu estou lendo em 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, para você examinar. Invocais o Pai, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Então Deus, ele não faz vista grossa. Deus, ele não esquece da sua obra. Deus não se esquece dos seus feitos. Deus vai julgar segundo os seus feitos. Deus vai dar recompensa segundo os feitos de cada um. Está tudo anotado, está tudo escrito. Deus, ele anotou, ele escreveu no livro das obras, as tuas obras. Por isso vai ser pesado numa balança as obras boas e as obras más, e segundo aquilo que te convém, você será recompensado. Segundo aquilo que pesar mais, você vai ser recompensado. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não faz separação de pessoas para julgar. No livro de Apocalipse, capítulo 20, a Bíblia diz que vai estar diante do grande trono branco, grandes e pequenos, ou seja, juízes, autoridades máximas, reis, rainhas, pastores, presbíteros, bispos, padres, políticos, maçons, moradores de rua, andarilhos e etc. Grandes e pequenos vão comparecer diante de Deus, porque essa Bíblia diz que Deus não vai fazer acepção, separação de pessoas. Ele não vai escolher, olha, esse teve boas obras, não, olha, aquele lá, suas obras foram más, não. A Bíblia diz que cada um, todos, um por um, serão julgados. E aí Deus vai fazer a separação. À direita as ovelhas, à esquerda os bodes. Olha só para você ver, os bodes você colocar da esquerda, as ovelhas à direita. Então veja bem, você é bode ou você é ovelha? As ovelhas vai ficar à direita, à esquerda os bodes. Mas quem são esses bodes, essas ovelhas na prática, na vida real? As ovelhas, Jesus diz, ouvem a minha voz e me seguem. Ou melhor dizendo, ouvem a mensagem do Evangelho e seguem. Jesus falou, quem ouve a voz, quem ouve a um de vós, a mim me ouve. Quem ouve os discípulos de Cristo, ouve a Cristo. Quem ouve os pregadores de rua que Jesus envia, ouve a Ele. Quem ouve os missionários, quem ouve os mensageiros de Cristo, estão ouvindo a Ele. Quer ouvir Deus? Então ouve a palavra. Nunca ouviu a Deus? Todo mundo ouve, só não sabe discernir. Porque Deus, ele bate a porta do coração para entrar, ou seja, ele está chamando, está batendo, ele está de fora querendo entrar. Só que as pessoas estão tão iludidas que está ouvindo a palavra e fala, não, já tem Deus no meu coração, essa mensagem não é para mim não, já sou evangélico. Ou seja, Deus está de fora. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e as pessoas não querem ouvir.
E ouvir o que? Ouvir a palavra de Deus. As pessoas querem ouvir é forró, é folia. Quer ouvir novela, futebol. Quer ouvir proposta de político. Quer ouvir festa junina. Só que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem clamado na terra. O Espírito de Deus, ele tem clamado o arrependimento sobre a face da terra. Só que para se cumprir as Escrituras, Isaías, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? São poucos que dão crédito. Só que é para esses poucos que Jesus veio. É para esses poucos que Jesus veio salvar. Porque são poucos que querem a salvação. A maioria quer prosperar, a maioria quer dinheiro, quer carro, quer ter uma vida boa na terra, mas não quer o céu. Está se esquecendo do céu. O melhor dizendo, só lembra do céu na última hora. Só lembra do céu quando convém a ele. A maioria da parte do tempo está buscando as coisas de baixo, sem ao menos ter a segurança do céu. Só que a Bíblia diz que cada um vai ser julgado pela sua obra, e nós temos que andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação, porque aqui nós estamos como peregrinos, uma terra estrangeira. A vida que nós vivemos aqui é uma peregrinação, e as pessoas dão a vida por essa pátria, idolatram essa pátria, levam a bandeira nas costas. Só que isso é uma idolatria, porque a Bíblia diz que a nossa pátria é o céu, nossa pátria é Jerusalém, a nova Jerusalém, a nova Sião, Jerusalém de Deus, essa é a pátria. Só que as pessoas estão defendendo a pátria errada, uma pátria corrompida, uma pátria injusta, desonesta, idólatra, que trocou Deus pelo dinheiro, que trocou o Senhor dos Exércitos pelo dinheiro. No dinheiro está escrito lá: louvado seja Deus. Só que esse Deus que está sendo louvado, que está escrito lá no dinheiro, é o Deus Mamon, a qual Jesus falou: ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. E esse Mamon está sendo adorado hoje na política, está sendo adorado nas religiões. A religião evangélica é uma delas, se desviou e faz tempo, não é de hoje. Já houve tempo que pregavam nas ruas, você não vê isso mais. Quando vê, tem politicagem por trás. Já foi o tempo que a igreja evangélica tinha